Bora. Hoje com Gabriel Lângaro, operando as nossas máquinas. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo bom? Te botaram de castigo hoje, Botaram queridão? de castigo, que aumentado dói. Pois é, o que tem? Puxou ferro demais, né? Ah, certeza? Eu tô achando, Sem deve ter dúvida. lesionado alguma coisa e não quer contar pra gente não pegar no pé dele. Deixa no off, né? Fechou. Obrigada, viu, Gabriel, por hoje me fazer companhia aqui no nosso Sem Filtro, que começa agora. Não esqueça que nós somos multiplataforma, estamos na TV, na Jovem Pan, estamos na rádio 88,7 e também estamos na internet com todo o conteúdo nacional, estadual, regional e por aí vai embora, né? Sempre. E o Gabriel, que é um dos responsáveis por levar também pra rua tantas matérias, tanta coisa. Esse menino também é multiplataforma. Não é assim? Ó. É, ele é assim mesmo. Vamos embora que eu já vou conversar com ele, que é um querido, competentíssimo. Eu vou colar, porque daí quando o cara tem, assim, um currículo extenso, a gente cola, né? Não dá pra falar de primeira aqui. Dr. Aisland Boemer, é assim o sobrenome? Exatamente. Falei certo. Ele é médico nutrólogo com atuação em nutrição enteral e parenteral e é chefe do setor de nutrologia e coordenador da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Santa Isabel. Pouca coisa, meu filho? Ha, ha, ha. Não é. Seja bem-vindo. Ah, e um entusiasta, defensor, amigo, parceiro do Clube América. Exatamente. Depois a gente vai falar do Clube América aqui. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada Feliz por de estar com aceitar vocês aqui. o nosso convite. A gente é que fica muito feliz. Vou silenciar aqui antes que todo mundo, filho, comece a ligar. Vamos embora. Ó, a gente sempre ouve, né? A gente é o que a gente come. É mais ou menos isso que a gente passa uma vida inteira ouvindo, mas quem é que leva isso à risca? Nos dias de hoje, modernos, correria, ninguém tem tempo pra nada. E aí a gente vai comendo um lanchinho aqui, uma porcaria ali. Aí alguém que trabalha com a gente traz um chocolate, né, Gabriel, em forma de joaninha um dia da semana. E assim a gente vai se enchendo de porcaria ao longo da vida e nem sequer percebe. E isso faz diferença total na saúde, na disposição e também no peso. Doutor Aisland, é isso mesmo? A gente esqueceu de comer bem de muitos anos pra cá, porque nossos avós comiam bem. Sim. E a gente tá indo num caminho errado, hein? Exato. Essa vida muito louca, de correria, né, um estresse intenso, isso nos faz a gente buscar alguns alimentos que nem sempre são os ideais, né? E aí gera o que chamamos de um desequilíbrio, né, alimentar. Principalmente na forma de ultraprocessados, refrigerantes, ultra doces, né? Esses alimentos, eles acabam muitas vezes atuando de uma maneira diferente na absorção intestinal, e é isso que faz toda a diferença. Então, nós temos ali, nem que sejam poucos minutinhos, mas aquele momento para você sentar, tentar preparar seu alimento ou trazer ele de casa, né? Um alimento às vezes mais equilibrado, ele faz toda a diferença. E como é que isso funciona, assim, na verdade, no corpo humano, né? Então, o nosso intestino, ele precisa de uma certa sequência, né, na digestão alimentar. Então, ele sente o alimento, literalmente, né? Então, o alimento caiu no estômago, ele sente isso, caiu no intestino delgado, que é mais fino, e onde ele vai passando, ele vai liberando hormônios, entendeu? Literalmente, são os hormônios intestinais. E esses hormônios, eles vão sinalizando a passagem, criando ali uma sequência, uma certa cadência na alimentação. E isso, por si só, muitas vezes vai sinalizando para o nosso corpo e principalmente para o cérebro. Entendeu? Olha, agora é o momento de você parar de comer. Então você gera uma saciedade. O grande problema da correria, do fast food ou dos alimentos ultraprocessados, né, é que eles são rapidamente absorvidos e não gera esse tempo. Não gera essa cadência alimentar na digestão. E com isso, esses alimentos eles acabam também modificando a flora intestinal e gerando uma flora intestinal que predispõe a um estado de inflamação e sinaliza para o corpo de uma maneira errada. E aí você vai com o tempo gerando ansiedade, gerando dificuldade de sono, depressão e muitas vezes o que está na moda hoje em dia é o tal do fígado gorduroso, né? Justamente por um desequilíbrio de flora e um excesso de uma alimentação totalmente desequilibrada, rica em carboidratos ultraprocessados, gera essas alterações. E aí a gente tem doenças cardiovasculares, né, com o tempo que vai se desenvolvendo, né, como aumento de risco de infarto, AVC, principalmente, né, a obesidade em si, né, que é uma doença crônica e deve ser levado em conta sempre, e uma doença muito difícil de tratar, e a gente precisa estar muito junto do paciente, acolher de forma adequada e entender, né, essa situação para ele. Então, quando a gente, então,
mantém uma alimentação muito desequilibrada, desproporcional ou muito ultraprocessada, é isso que acontece no Não é corpo. nem só aquela história assim, não tem vitamina, não tem nada que preste, mas afeta em outras áreas da nossa saúde, até o Exato. sono, por exemplo, que Até eu o não sono. sabia. Principalmente, né? Gera transtornos de ansiedade, e isso por si só, às vezes, faz a pessoa comer mais e acaba desenvolvendo a própria obesidade, né? Então, eu digo assim, aquela alimentação, não vou dizer que é mais integral, mas é uma alimentação mais, mais viva, menos processada, né? Uma salada que você pica na hora, um arroz mais integral, né? Uma carne mais feita na chapa, por exemplo, né? Em conjunto ali com a porção adequada de carboidrato, uma porção adequada, sim, de gordura também, né? E uma salada com folhas mais coloridas, mais verdes, né? Tudo isso, quando você ingere, né? Faz com que, quando é misturado no estômago todo esse alimento, ele consegue percorrer todo o intestino. Faz esse Como tem caminho que ser. inteiro sem pular etapas. Sem pular etapas. E é absorvido nos tempos corretos. Muita gente Inclusive, come muito rápido, doutor. isso é ruim também, né? Né? Porque E aí não sabe nem que está satisfeito também. Tem aquela, Exato. é mito essa história, eu tô vindo aqui bem leiga, perguntando coisas que realmente eu desconheço. É verdade que a gente não dá tempo, às vezes, para o cérebro entender que a gente está satisfeito, e aí vem aquele Isso. estufamento, come demais, vou morrer, tô passando mal? Exato, não dá tempo de ter essa resposta, né? Então, a digestão, ela começa literalmente na mastigação. Inclusive, a gente tem glândulas, né? Como a glândula parótida, que secreta enzimas digestivas, né? Então, tudo isso aí ajuda na sinalização cerebral, entendeu? E começa literalmente pela boca. E também aquela questão, né? Uma questão muito psicológica em volta da alimentação, né? Você está se fortalecendo naquele momento. Então, querendo ou não, você está num momento frágil, então você precisa, de uma certa maneira, descansar e se concentrar ali. E, às vezes, a interação social da alimentação também é importante. Então, isso é tão importante, às vezes, nós, né? Que ainda não somos idosos, né? Mas no idoso em si, ele, num estado de maior doença, onde ele está mais frágil, ele comer junto aos seus familiares ou sentar à mesa, entendeu? E ter aquele hábito, isso melhora a aceitação e a maior ingesta dele. Então, às vezes, a gente tem um idoso que ele é frágil, ele tem dificuldade de comer, ele está fraco. Aí, que é comum as pessoas fazerem, não, nós vamos deixar o vô ali, porque daí eu consigo dar depois a alimentação para ele, depois com mais calma, etc. E aí ele acaba perdendo a fome. Por isso, então, o fato de trazer ele junto à mesa, melhora a aceitação dele, entendeu? E inclui ele no vínculo familiar. Então, tem toda essa questão psicológica atrás da alimentação. É um momento de socializar também, né? Exato. Por isso que aquela história que a melhor conversa é sempre na cozinha, não é isso? Exato. Todo mundo se reúne na hora que está fazendo a comidinha ali. Tem uma questão exato. sentimental também, né? E o alimento, ele precisa ser prazeroso, né? Então, assim, eu trabalho muito com nutrição enteral, parenteral e pacientes muito doentes, com intestino curto, doenças intestinais graves, que realmente têm dificuldade de comer. Então, poder comer de uma forma prazerosa, né? Quando você tira a capacidade de você não conseguir comer, eu tive pacientes que ficaram meses ou anos sem comer, só com nutrição parenteral na veia. Sem engolir, mastigar e engolir. Sem engolir, meses assim, né? Internação prolongada, o sofrimento dessa pessoa por não comer é intensa demais. Então, o fato dela... Emocionalmente. Emocionalmente. Então, é difícil isso. Então, incluir e ter esse momento de poder comer e sentir o prazer do alimento, entender aquilo como uma situação que fortalece, isso também traz um ganho emocional muito importante. Porque tem diferença entre... eu já estava lendo, eu achei muito legal, que a pessoa disse, tem diferença entre comida e alimento. E aí eu fui ler o que era isso, né? A pessoa fala assim, comida, a moça falando, né? Achei curioso, por isso que eu queria te perguntar. Comida é qualquer coisa que a gente possa comer. Sim. Então, se a gente pensar, um McDonald's é comida. Sim. Mas não é alimento. Como assim? Não, porque não traz nenhum benefício, aquela história. Claro que a gente não vai passar uma vida, né, doutor? Comendo de forma perfeita todos os dias. Nem sempre dá. Não, eu acho tá indo viajar, tá no aeroporto, tá numa rodoviária, a gente sabe que ali a gente não vai ter o prato perfeito, essas exceções vão acontecer. O que eu digo assim, não existe um alimento proibido, tá, meus pacientes, certo? Oba. Eu tive um paciente que, né, um obeso, assim, de 250 quilos, uma pessoa, né, realmente doente, com doença hepática, né, uma situação bem crítica, que veio para mim desesperado, para a gente poder perder peso, né, ele tinha uma doença hepática que estava em evolução, e a gente precisava frear tudo isso. Sim. E a obesidade certamente estava influenciando aquilo tudo, né? Mas ele, meu Deus, uma coisa que eu mais gosto é comer um X-Bacon.
Como é que vai tirar isso da Entendeu? pessoa? Então eu falei, não vai perder o X-Bacon, entendeu? Mas a gente tem que ter doses para que isso aconteça. Porque o que era o enredo daquele X-Bacon? Que era um momento familiar muito forte entre eles, num certo período do mês que eles adoravam fazer aquilo. Como é que vai tirar isso? Não tem como tirar. Entende? Não entende? Então, assim, não existe um errado, não existe, não pode isso, corta aquilo, É entendeu? equilíbrio. É exatamente equilíbrio e ponderar. Bem, você vai fazer um X-Bacon, perfeito. Então, você vai fazer o seu X-Bacon. Você vai produzir o seu alimento, entendeu? Entendi. Não vai lá, né? Comprar prontinho. Um Bigfoot lá da vida e vai pegar um... Não, então faça, né? E faça, entendeu? Porque construir o seu alimento já gera uma satisfação pessoal. E, de fato, foi assim que foi feito, Sim. entendeu? Então, tinha aquele momento, aquele trazia um retorno muito Uma memória intenso, afetiva uma enorme. memória, exato. Aí tira, traz a Então, tristeza também, né? Exato, então, não tinha... E ele emagreceu? Sim. Sem bariátrica, sem nada? Sem bariátrica. Comendo Sem bariátrica. X-Baconzinho Hoje dele de tá vez em com quando. 130 quilos. De 250 para 130 30, sem bariátrica. Sério. Merece aplausos. Não, Uma esse pessoa merece dessa aplauso. determinação. Foi determinado. Esse... Se não tem nada proibido, a gente pode dar as fugidinhas, como o Dr. Aislan falou, né? Vamos dar uma fugidinha aqui, uma ali. Eu lembro que uma vez eu fui na nutricionista e ela disse assim, ela chegou e perguntou para mim, o que tu não vive sem comer? Isso. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho o prazer de comer das outras pessoas. Eu nunca tive. Não sei o que teve na minha fase oral ali, que a mãe fez, alguém fez, que eu não tenho essa coisa que as pessoas têm, eu amo comer. Não, eu como porque eu tenho que comer, né? Mas tem coisas que eu tenho prazer, tudo errado no caso. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tem 3 coisas que tu não vais me tirar. Meu chocolate, não vem com esse 70%, é chocolate rampeiro, lá do mercado. Meu pãozinho francês e minha coquinha zero. Ela ficou me olhando assim, mas a gente não vai tirar. A gente vai equilibrar. Vai equilibrar. Então é exatamente isso, ter a alegria, mas ter as outras coisas no contraponto. Exatamente, essa é a chave, né? Então, quando a gente fala em alimento equilibrado, justamente é isso, quando ele cai no intestino, né? Um alimento ele potencializa o outro nas fases intestinais da digestão. Então, a ideia né, de construir um prato saudável é justamente essa. É fazer com que aquele alimento ele tenha a chance de percorrer todas as fases corretas da digestão. E tem aquele percentual do prato, intestino. doutor, como a gente vê às vezes em foto, tanto por cento disso, tanto daquilo? Tem. Exatamente, existe. Tem que ser colorido. Existe e é importante que seja assim. Entendeu? Daquele prato só amarelo. Então, entendi. Batatinha frita, polenta Isso, frita, arroz, arrozinho, macarrão. isso. E aí bota o molho em cima. Pronto, de queijo, hein? Exato. aí tem que ter verde, tem que ter vermelho, tem que ter amarelo. Exato. Tem que fazer essa mistura. Não é frescura esses pratos que a gente vê quando não dá é um frescura, Google lá do prato perfeito. Não é frescura e é importante que seja assim mesmo, porque é a única maneira de você conseguir realmente ingerir vários nutrientes, né? Porque claro, nem todo prato é perfeito em oferecer todos os nutrientes. Então, por isso que eles é importante que sejam variados. Né? Mais Inclusive perto possível desse perfeitinho. Exatamente. Para que você não desenvolva, né, doenças ou excessos ou falta de nutriente futuro. Uma coisa que a gente vê muito hoje, que até a gente estava falando aqui fora do ar, é a romantização da obesidade hoje. E eu sempre falo que existem algumas pessoas conhecidas ou famosas que não chega a ser um desserviço, doutor, mas eu acho que a forma como se mostra, por exemplo, ou a pessoa que tem anorexia, que tem vários canais na internet que ensinam como ser anoréxico. Exato. É chocante. É uma atitude, na anorexia, literalmente, é uma atitude contagiosa. Que coisa maluca, né? Exato. Então é que as terapias com esses pacientes muitas vezes são feitas de forma sozinha. Não é colocado em grupo, né? E tem que ensine. Olha, eu vou ensinar vocês ou a bulimia, como é que eu faço para conseguir vomitar depois. É assustador. E o outro extremo contrário, né? Olha, eu peso 200 quilos e tá tudo bem, eu não me incomodo com isso. Até pode não se incomodar, mas não deveria ser um exemplo. Não estamos falando de estética. Tem nada a ver com estética. A gente está falando com saúde, né? Exato. Esses extremos são muito observados hoje em dia, doutor Aislan? 880? Parece que atualmente a gente está dessa forma. Isso, até no meio tudo, político né? é pra assim, tudo. né? É difícil de encontrar um equilíbrio, né? E isso não é só na parte política que a gente vem vivenciando, mas acho que em todas as áreas aí das mídias, né?
Mas, enfim, a obesidade, é importante que ela seja encarada como uma doença, é uma doença crônica e difícil realmente de nós conseguirmos tratar, tanto é que existe um índice de recidiva, né, de reganho de peso muito alto. Então, o paciente vai lá, faz uma dieta, se esforça, pratica atividades físicas, né, e depois de um certo período ele acaba reganhando, né. E isso é explicável, isso é um risco desse paciente. Então, uma vez que você seja obeso, desenvolva literalmente a obesidade, no momento que nós entramos em tratamento para a obesidade, a perda de peso, o corpo ele desenvolve mecanismos de defesa para tentar reganhar o peso. Então, como se fosse eu digo assim, como se fosse se ele entendesse uma memória de que ele tem que voltar a ser daquele tamanho. Exato, eu chamo isso de uma cicatriz metabólica, entendeu? Desenvolveu a obesidade, mesmo que você perca o peso, aqueles hormônios, né, que predispõem à obesidade, eles vão estar sempre maior do que de uma pessoa que nunca foi obesa. Que coisa! Para aumentar a chance de reganho. Por isso que eu digo, a obesidade ela é difícil. Querendo ou não, eu vejo que essas atitudes, né, de querer normalizar a obesidade, acho que na verdade é uma resposta à discriminação que existia há muito tempo atrás. Sim. E bullying e tudo, né? Então essas pessoas realmente são sofridas. Então é importante quando um médico, não precisa ser nutrólogo, médico, nutricionista ou clínico, ou médico da atenção primária, quando vê o paciente obeso, deva fazer o correto acolhimento dessa pessoa, porque realmente há um sofrimento maior nele, entendeu? Não só o desconforto pelo tamanho que se está, pelo peso que se tem, mas num contexto geral. No contexto geral, entender aquela situação, porque a obesidade é uma doença, não existe uma fórmula de bolo para tratar a obesidade. Não é que nem a hipertensão arterial, que nós temos uma gama de medicamentos e a gente consegue controlar a obesidade, tem que entender o que está em volta daquela pessoa, qual é o contexto familiar dela, entendeu? Qual é a morbidade psiquiátrica ou psicológica que há ali, qual é a morbidade metabólica que tem naquele paciente, se ele já está diabético, se ele já não está diabético, entendeu? Ou tem aquela premissa do gordinho saudável, que eles chamam, né? Que, na verdade, não é que... o saudável por quê? Porque ele faz exames, né? Exame de diabetes, exame para ver se tem diabetes, exame para ver se tem colesterol elevado, triglicerídeos, na verdade, o metabólico dele está perfeito. E realmente acredito que esteja mesmo. Mas é um corpo, na verdade, que ele já está entrando na sua reserva, já está reduzindo a sua reserva metabólica saudável, entende? É uma questão de tempo para esse exame desandar. Exatamente. Então, conforme vai passando a idade, o metabolismo vai reduzindo e vai acabando essa reserva e mais adiante esse paciente vai ter um risco maior realmente de ter mais osteoartrose, de ter mais doença cardiovascular, inclusive ter risco maior para câncer também. Então, essa moçada que às vezes mostra esses vídeos, levando tudo numa boa que eu tô com 200 quilos, ou enfim tal, mas são jovens... Ainda são jovens, por enquanto tá ok. Exato, o corpo ainda ele tá conseguindo lidar mas com aí isso. Daqui a 10 anos, o corpo vai cobrar conta. Mais adiante, certamente isso vai acontecer. Então, é importante, não é evitar de qualquer maneira discriminar né, essa situação, lógico. Jamais, né? Mas sempre tentar acolher e conversar com essa pessoa, fazer compreender, né? Para que a gente entre num tratamento e comece a se cuidar, né? Para que não permaneça dessa forma. Porque daí o físico, né? O que a gente está vendo é só um detalhe. Exato. Não é? Assim, ali, né, por trás, né, da obesidade, como eu falei, assim, é uma doença multifatorial, tem muitas coisas. Então, o tratamento do obeso não envolve só o médico. Não envolve só um nutricionista que está ali, tem um psicólogo, tem um treinador físico, às vezes tem um fisioterapeuta, tem um cardiologista, um endócrino. É muito multiprofissional, muito multiprofissional. E é eterno, normalmente, a pessoa que em algum momento da vida sofreu de obesidade. Para sempre ela vai ter que ser vigilante, então. Se os hormônios estão sempre ali sempre vai ter pipocando. Que ser vigilante. Tanto é que nós entramos numa fase ativa de perda de peso no paciente. Existem metas que a gente tenta atingir, porque a chance de reganho é menor quando você atinge aquelas metas, entendeu? E depois de um certo... E você vai escalonando a terapia, né? A terapia ela vai desde orientação alimentar, simples assim, até cirurgia. E a cirurgia bariátrica está ali e ela se mostra muito eficiente, sim. Mas ela tem suas indicações. Nem sempre todo paciente vai ver. Aquele meu paciente lá, eu imaginei que ele iria fazer uma bariátrica. E ele não quis. Entendeu? E ele, não, eu vou tentar porque eu já consegui uma vez. Falei, perfeito, então, nós estaremos com você. Vamos lá e vamos seguir o tratamento. E ele, né, com determinação, atingiu isso aí. Ok? Claro, ele ainda
tá acima do peso, mas, poxa... Mas, meu Deus, né? Já caminhou não, demais, né? Mudou completamente. Inclusive, era hipertenso, roncava, sumiu tudo. Não ronca mais. Sumiu tudo, a esposa dorme Eu ia falar, a escondendo. esposa que deve estar feliz, né? Parou de Não, roncar. ele também tem a qualidade de sono melhor, entendeu? Ele tinha níveis de testosterona baixo, né, e alterações. E afeta a libido, afeta Exato, tudo, doutor? Todos. Tinha um paciente também que estava com 150 quilos, esse também era uma pessoa muito dedicada e ele não usou medicamento, nada, e conseguiu com dieta, exercício, e ele era diabético, alteração de colesterol, tudo, reverteu, entendeu? Inclusive o diabetes a gente até reduziu os medicamentos, basicamente zerou, assim, ficou só com uma classe medicamentosa básica. Que com a ali, perda de peso e alimentação correta, atividade física, ele regulou seguiu os todos, níveis. seguiu Quer dizer, todos. não é impossível, Uhum. né? Como a gente vê hoje as pessoas falando que só a bariátrica, claro, que o doutor falou, a bariátrica tem resultados maravilhosos, mas tem caso, ou que a pessoa não quer, ou que não há indicação, que pode ser feito Exato, com uma equipe exato. multidisciplinar e boa vontade, dedicação. Exato, mas é claro, né? Então você escalou na terapia nesse paciente até o momento que ele atinge o peso-alvo, realmente, conseguiu. E aí você começa a descalonar a terapia, Entendi. entendeu? E aí o paciente entra sempre numa vigilância de peso. Olha, porque tem períodos da vida que são mais difíceis, você tem que trabalhar mais, se estressa, é a vida, né? A vida é certo. assim, né? E aí você acaba ganhando peso, ele, reconheceu aquele peso, né, de alerta, escalou na terapia novamente, que muitas vezes pode ser só uma dieta, algo desse tipo, né? Ou retorna com um medicamento, se for o caso, e aí controla o peso e Perfeito. assim vai. E essas pessoas que sofrem de obesidade, doutor, elas realmente não têm a queima calórica de uma pessoa que não sofre de obesidade? O Gabriel me dá a impressão que ele pode comer essa luminária que tá ali atrás, que não vai acontecer nada. Fato. Sempre foi magrinho. Sempre. Família magrinha. Família magrinha. Pode ser, ou é hereditário ou é genética a questão de obesidade, e de fato os obesos queimam menos caloria, ou aquela história assim, mas se eu comer um pãozinho não acontece nada, mas se o obeso comer um pãozinho, aquele pãozinho engorda. É mito ou é verdade? Não, tem seu fundo de verdade, tá? A gente diz que a obesidade, ela gera um termo que a gente chama de inflexibilidade metabólica. Então, né, um paciente obeso, ele realmente tem uma dificuldade maior de queima de gordura, principalmente naquele período de jejum ou de atividade física, né? Que onde deve haver uma queima maior de gordura, poupando carboidrato e por isso poupando a parte muscular do paciente. E quando ele se alimenta, a ideia é que esse metabolismo mude de queima de gordura para uma queima maior de carboidrato, por exemplo. Então, eles não têm isso muito bem equilibrado, entendeu? Então, realmente, eles têm um metabolismo mais difícil. Então, tem que acreditar, sim. Porque a gente ouviu por muito tempo, as pessoas eram muito cruéis com as pessoas obesas, né? Exato. E hoje existe todo um movimento para que isso não exista, que eu acho absolutamente válido. E tem que existir mesmo. Mas antigamente se dizia assim, não, a pessoa é gorda porque ela quer. A pessoa é gorda porque ela come, né? Então não é verdade. A obesidade não é só uma questão de más escolhas. Perfeito. Entendeu? Não é. Então a gente não pode levar isso. Isso, assim, eu fico muito, eu acho criminoso falar isso, sabe? É isso, é muito Eu sei que ofensivo. é muito ofensivo, agressivo e desrespeita muito a pessoa, porque todo mundo que lida com obeso trata, é aquilo que eu falei, não existe uma coisa que gera obesidade. É um contexto muito grande em volta daquele paciente que é difícil de ser entendido. Então não é numa consulta só que você vai pegar, né, todos os detalhes dele. E muitas vezes não é só um profissional que vai conseguir lidar com aquilo, entendeu? Então, como eu falei, é o nutricionista, é o psicólogo, porque é o envolve nutrólogo, questões emocionais em entendeu? muitos casos também, né? Exato, né? Sim. Então, é o psicoterapeuta. Então, é uma gama de pessoas que precisa estar em volta dele para poder reconhecer. E isso, realmente, olha, nas discussões de caso que a gente faz, né, sobre os pacientes, entre os profissionais, né? Então, aí fala, olha, aquele paciente ele tinha isso, tinha aquilo, então nós vamos abordar dessa forma, né? Agora tem indicação disso, medicamento, olha, vou mudar o padrão dietético dele nesse momento. Perfeito. Entende? Então, é uma abordagem muito grande. E só dizer que é só uma questão de escolha... Não é. Não é, então isso é... Chega a ser cruel. Chega a ser, não, é cruel. É cruel, eu considero isso No criminoso. caso da anorexia, vale a mesma coisa, doutor Aislan? A anorexia... Tem gente que chega uma hora que não consegue mais comer. Isso é o que mais me assustou.
Isso, a anorexia, sim. A anorexia é uma doença bem grave, ela é rara, né? É mais comum nas mulheres, né? E aquele perfil biofísico, Buscando né? aquele padrãozinho Aquele de beleza. padrão de beleza, Tá. que é um desmorfismo incompleto, né? Porque você vê uma pessoa com anorexia grave, Isso existe? não tem nada Essa de... questão de se olhar no espelho e se ver diferente do que é, de fato existe? De fato existe. Existe uma alteração, A né? pessoa Um tá desmorfismo. sequinha, mas se olha no espelho e se acha Isso, ela enorme. vai, pega um pedaço de pelezinha e acha que aquilo é gordura. Então, tem uma distorção completa da realidade. É uma doença psiquiátrica, uma doença cruel, muito difícil de tratar e a chance de recidiva é muito alta. Tá? Então, Aí são as pessoas que complexo. não comem, ou fingem que comem, para Isso. emagrecer e leva à morte. Exatamente. Então, elas acabam muitas vezes internando grave e elas não aceitam comer. A gente é obrigada Não. a ter o absurdo de colocar endovenoso. Né? Ou, às vezes, ela acaba se submetendo a passar uma sonda porque ela não quer nada, não aguenta nem a via oral. Então, são situações Mas críticas. é porque não consegue mais mesmo ou porque o psicológico não deixa? Não, psicológicas não deixa, ela não Não permite. quero mastigar, não quero engolir porque eu não posso engordar. Exato. Então, é convencer, né? E tem, claro, aí precisa de um psiquiatra, né? Porque é uma doença Sim. muito grave, só o nutrólogo não vai. Ele vai apenas entender o nutriente que precisa ser reposto, Certo. tratado, né? Para evitar que a doença piore. Isso é mais comum em jovens, mulheres jovens, meninas. Sim, sim. Homens também pode acontecer e homens costuma ser bem severo. Que Né? loucura. É. E a gente sempre acha que é tão distante, né? Porque como a gente vê mais as questões da obesidade e não vê a da questão da São os anorexia acontecendo, extremos. que é mais raro, não é? Mas acontece. E aí os pais também têm que estar atentos às meninas, né? Porque Exato. hoje se coloca um padrão aí nos TikToks da vida, tem padrões que são inalcançáveis e alguns são filtro também, né? É. Tem que entender Exato. que não é a vida real, né, doutor? Exato, isso, né, gera aquela intenção de busca e frustração, porque nunca vai chegar aquilo ali, porque é uma coisa que não é real. Né? Então, aí essa frustração começa a gerar esses distúrbios de comportamento. Para a bulimia também, porque a bulimia ficou muito conhecida na época que a Lady Di foi diagnosticada, então a princesa Diana assumiu que A sofria da bulimia, doença, isso. que é quando come e vomita, é isso ou é Isso, ela diferente disso? ela tem como se fosse uma compulsão, vai lá, come e tem a necessidade de purgar, né? De Se purgar como arrepende rejeição e daquilo. põe para exato. fora. Então, a bulimia, ela nem sempre gera emagrecimento ou alteração da composição corporal. Então, às vezes, ela pode ser até um pouquinho mais difícil de diagnosticar. Só mantém. Entende? Isso, só mantém. Mas, às vezes, o paciente vá procurar um médico porque começou a ter ferida na boca, Óbvio, porque imagina entendeu? passar Ou teve dia um vomitando. sangramento digestivo, entendeu? Ou, às vezes, vai no dentista, e é o dentista que tem a sacada de que talvez seja bulímica por alterações dentárias, né? Do refluxo constante de suco gástrico, né? Ácido. Então, isso acaba alterando a dentição do paciente, né? E aí, às vezes, o pai ou a mãe leva no dentista por aquilo e a sacada vem do dentista, né? E ele fala, olha, procura um médico porque tem mais coisas que precisam ser investigadas. Tem alguma coisa que a gente não deve... O senhor falou, não tem alimento proibido, mas tem alguma coisa assim que o Dr. Eisner vai falar pro filho? É filho ou filha? Filho. Filho. Não, isso aqui o pai não quer que ele coma. Sempre vai dos ultraprocessados, né? Tá. Então, bolachas doces, aquelas bolachas com recheio, Tá. os refrigerantes Ui, em geral. Bom que é uma beleza. Olá. Esses aí... Comi ontem, uma Esses bolozinha. aí, mas o refrigerante é muito difícil de fugir, né? Então, no final de semana, às vezes, vai Tá. jantar fora, acaba ganhando, mas não é o ideal. Mas a bolacha recheada é algo que a gente, Tudo na casa, não 2 semanas? existe. 2 semanas. Sem tomar Sem refrigerante. tomar nada de refrigerante. Eu tô, não deu 2 horas ainda, porque eu tomei uma latinha no almoço. Uhum. Não tenho nem vergonha de falar. Não, mas eu falo porque a gente pensa sempre na alimentação dos filhos. Obviamente que uma hora eles vão ter contato com alguns alimentos, a gente não vai controlar isso todo o tempo. Uhum. Mas se a gente puder tirar, então, esse ultraprocessado. Quando a gente vai no mercado, doutor, que tem aquela comidinha lá, com aquela lista enorme de coisas, é isso que a gente deve acender o alerta? Como assim? Por exemplo, eu vou comprar a bolacha ali, né? Certo. Aí tem aquela história, essa aqui é saudável. Mas se a gente vai tá. ler, de saudável não tem nada. Mas agora, Né? no rótulo, né? Agora no rótulo Isso. tem que aparecer. Gordura. Mas a gente pode ser enganado nessa história de... O que eu vou acontece... comprar só o que é saudável na estante. Oi, Daniel, tudo bom? Na estante do mercado? Não, o que acontece às vezes é que a porção, né? A porção fala não tem gordura, né? Mas isso é a porção, mas no pacote tem mais de uma porção. Então é isso que a gente acaba entendi. cuidando. Então a ideia realmente é
os salgadinhos, as bolachas, os ultraprocessados que a gente, né? Que é um alimento que realmente... Os de pacotão. Exatamente, passou por muitos processos para poder chegar àquela qualidade, ou aquela textura, aquele sabor, né? Sejam sempre evitados, sempre procurar um alimento mais natural mesmo, né? Cozinhar mais, né? Isso, a gente diz Na verdade, que descascar mais e desembalar menos? Descascar mais, exatamente. É mais ou menos por aí. Essa é a ideia. Quando você pratica isso, não tem. Você vai respeitar aquela situação do aquele alimento que vai conseguir percorrer o intestino. Quanto mais o alimento percorrer o intestino, mais estímulos, né, hormonais intestinais vai ser produzido, e você vai ter uma flora intestinal muito mais saudável também. Né, e, consequentemente, as alterações de humor serão menores, Eu ia falar depressão agora. menor. Quando tem a história do tá metabolismo enfesado, corporal. né? Tô enfesado. A pessoa tá pé dos cornos, tá enfesada e tal. Enfesado de fezes. De fezes, literalmente, é um desequilíbrio É um intestinal. desequilíbrio intestinal. Pessoas que fazem pouco cocô, Entendi. como essa que vos fala. Que às vezes fica 6 dias sem ir no banheiro. Exato. Eu fico às vezes 6 dias, 5, 7. Tem essas alterações de humor. A gente... Fico virada no giraia. Tem a ver? Tem Tá a ver vendo só? também. Quando eu chego aqui mal-humorada, você já sabe, ela não fez cocô, tá? Essas alterações de humor, elas são, claro, assim, pessoas que não têm muita doença, né? Ou não têm doenças intestinais graves, a gente às vezes passa despercebido, né? Mas, assim, em ambiente hospitalar, né? Ou aqueles pacientes que têm restrição de tamanho do intestino, né? Qualquer alteração na alimentação, a alimentação deles é super regrada, né? Porque precisa, porque senão não consegue absorver. Então, às vezes, eles passam um pouquinho mais do ponto, comem um pouquinho errado, você nota no outro dia que já estão mais apático, diferente, e o paciente nota isso também. Não é só mau humor, pode ser uma tristezinha, vai mudar. Eles ficam, exatamente, aí começa a diarreia toda, né, por causa do intestino curto, alterações de desbiose intestinal que são muito intensas dos pacientes com síndrome de intestino curto, e você precisa corrigir, muitas vezes dar antibiótico, né, ou retorna com uma nutrição enteral, né, que é a nutrição pela sonda, ou fórmulas, né, que é necessário para poder corrigir aquela situação grave, né? Situações extremas. Então, esses pacientes, é visível a alteração de humor nele de um dia para o outro. Mas na né? gente, no dia a dia, a gente que não tem isso, mas que está lá meio trancado, ou que foi no banheiro demais, porque todo mundo fala, né, que o humor vem do intestino. Exatamente, a gente tem sim as ansiedades, a distúrbio do sono, a depressão, né? Então, tudo isso aí é alteração de flora intestinal também. Elas produzem, né, neurotransmissores cerebrais. E isso tem ação, obviamente, cerebral, como eu falei. Então, é uma das maneiras a gente tentar modular isso. A gente faz uma dieta com o objetivo de modulação intestinal para ter uma redução, às vezes, da ansiedade, uma redução da depressão. Então, tem efeito, sim. Um dia eu brinquei com o doutor Juliano aqui, que eu falei para ele, mas como é que faz, né, doutor Juliano? Aí ele falou, não, dá para educar o intestino. Né? Exato. Vai lá no banheiro, senta todo dia naquele horário um pouquinho, não fez, levanta, mas uma hora vai fazer. E uma hora o corpo... Porque tem gente que diz assim, né? Acabei de tomar o café da manhã, eu vou no banheiro. Eu tenho uma inveja desse ser humano, que assim, ó, és tu, sai daqui, Daniel. Uma inveja que eu digo, gente, que coisa linda, né? A pessoa fazer isso, ó, acabou o café, eu vou no banheiro. A gente pode educar, então. Sim. Existem técnicas para isso, né? Então, aquela, né, comeu, né? Quando você come, você tem um estímulo intestinal, né? Que a gente chama até gastrocólico, né? Do estômago sinalizando para o cólon. Tá chegando que é pra... comidinha. Isso, aqui, entrou comida aqui em cima, eu esvazio lá embaixo, literalmente. Então, esses reflexos devem ser aproveitados, né? E a pessoa, às vezes, vai naquele horário no banheiro, entendeu? Ou, às vezes, a gente muda alimentos com mais fibra, uma quantidade maior de água, entendeu? A água é fundamental? Isso, também, perfeito. É uma primeira medida, né? Aumentar a ingesta hídrica para poder evacuar. Exato. E aí a gente... É o bom senso também, né? Do equilíbrio, porque tem gente que toma água demais. Sim. Ou pode tomar água demais. Às vezes eu vi uma guria na internet, ela falou, não, eu treino, não sei o que, eu tomo 8 litros de água por dia. Eu falei, mas meu Deus, como é que dá? Água. É muito, né? Então tem um limite, assim, um mínimo que a gente deveria ir, um máximo, doutora? Sim, em geral em torno de 30 ml por quilo. Esse é o cálculo, mas não quer dizer que isso seja o ideal para a pessoa, né? Até não gosto de falar números aqui, sim, né? Porque daí vai ter gente fazendo conta ali e vai tomar errado. Vai querer tomar errado, mas assim, é claro, por exemplo, eu tenho um paciente que é triatleta, entendeu? Então, obviamente, a quantidade de água que ele toma é diferente da minha, que não sou triatleta, por exemplo, entende? Então, é uma maneira, claro, você
maneira de observar isso é a quantidade de urina, a cor do xixi, entendeu? A sensação de Cor de sede. xixi clarinho, quanto mais clarinho, melhor. Isso, amarelinho clarinho, digamos, Não pode ser né? aquele xixizão escurão, assim, Não, né? não, Marronzão é de esse. manhã ali, aquele ali. Esse, aquele é a primeira urina da manhã, o resto tem que ser mais clarinho e, claro, uma média de 2 a 3 litros, esse seria o ideal. Mas, claro, E refrigerante não é água. E suco não é água, não é ideal, exato. né? Exato. A gente conta, às vezes, até como um líquido, é claro, Sim. entendeu? Não, eu falo, porque Mas- senão tem gente tomando cerveja. Vou tomar 3 litros de cerveja, líquido. E a aguinha ficou onde, né? Tem que Exato. tomar água. Tem que tomar. Vamos mudar de assunto, doutor Eisen? Vamos falar Sim. do América, que é a sua paixão? Opa, o Clube Náutica América, sim. Vamos falar? Aham. Clube Náutica América, né? É um clube desde 1920 aqui em Blumenau, um clube centenário, né? Sempre naquele cantinho do rio ali, perto do museu, do parque histórico aqui da cidade, né? Esse é um clube que vem remando para se manter há muitos anos. Eu sou sócio do clube, né, desde 1994, quando eu entrei no Clube Náutica América, Remando. remando. Rema ainda? Remo ainda, vou lá treinar. É sério? Meu filho também. Que legal! Agora a gente, né, iniciou o ano e começamos os treinos novamente aí, né? Aham. Então, minha família também toda participa. É um clube muito característico, assim, porque ele tem um vínculo social muito grande com a cidade, né? E ele, então, o próprio esporte por si também estimula essa cultura saudável, né? Então, lá tem um costume, após o treino, todo mundo se reúne para uma refeição, para comer junto, Que legal. tomar a vitamina ou comer a fruta. Isso é Aham. meio que não vou dizer que é uma obrigação, não existe coisas obrigadas, Sim. né? Mas é um ritual. É um ritual que os atletas Aham. eles se sentem bem fazendo isso. Então, eu adoro, sou nutrólogo, então, poxa, comendo fruta, tô fazendo a sua vitamina, Aham. sentando à mesa junto, é a melhor coisa, né? O clube também tem um papel social muito grande. Então, quer remar, vai lá, você vai remar. Pode ser Entendeu? assim mesmo? Tipo, eu queria Assim. saber como é que é remar. Quero ver se eu vou gostar. Pode ir lá. Vai lá a qualquer hora, das 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, sexta-feira até às 6, né? Aham. Mas de segunda a quinta, das 6 às 8, sempre tem um treinador e um técnico lá, Uhum. pronto para receber, né? E Botar o barquinho na água, botar o barquinho vambora. na água e treinar. Exato. É uma perspectiva diferente da cidade, tá? Estando no imagino. rio, passando, a gente sai para remar de madrugada, de noite, de tarde. Então são Normalmente sai do momentos- América. Vocês vão até onde, normalmente? Depende muito do treino, né? Mas geralmente a gente tem os dois percursos, né? A gente sobe o rio e vai até a Ponte Tamarindo, Tá. remando. Esse é um percurso longo, né? Ou desce o rio, né? Que e der, vai se der até, mais fácil, a isso, volta é um abraço. e vai até lá próximo do SESI, né? Então dá um trajeto aí de 12 quilômetros remando. Em quantos num barco, normalmente? Então vai de 1 a 8. Depende, quando sai o 8 é maravilha, né? Todo mundo gosta de remar o 8 porque é uma equipe grande, uma guarnição. Então a sintonia entre os remadores precisa estar Não, e bem remo numa afinado. sincronia, né? Eu vejo, porque passa lá em casa, às vezes É eu vejo, né? Eles gostoso. remando. É lindo de ver. Exato. Que é um balé mesmo, né? É ótimo, é um esporte que treina basicamente todos os músculos, porque entrou dentro do barco você está em constante equilíbrio, né? Que nem se você estivesse andando numa corda bamba com uma varetinha na mão, né? Para ir se equilibrando, assim que funciona o remo. E concentração, imagino que também mentalmente, Concentração e desempenho físico exige um treinamento. né? Você está achando que é Você pouco, gasta vai uma remar energia. 12 quilômetros. 12, Mas você é falou? bom. Para ver o que acontece. Mas o América, hoje, ele se mantém como, doutor Aislan? Se Porque a mantém- gente pode ajudar o Clube América. O Clube Pode. América está precisando de alguma coisa. Acho que esse espaço é importante para a gente também falar sobre Exato. isso. Hoje o América ele tem um apoio da própria prefeitura através da iniciativa esportiva. É um programa que a prefeitura tem, onde ela inclui vários clubes esportivos. Então vai de atletismo, natação e remo, e tem outros esportes que eu não sei todos aqui. Isso não tem custo nenhum. Então a criança, por exemplo, de 10 a 16 ou 18 anos que quer participar, ela vai na prefeitura. Nem precisa ir na prefeitura, vai direto no clube. Tá. Eu quero participar da iniciação esportiva. Ótimo. E ali eles vão orientar como que você tem que fazer para ir na prefeitura, mas já pode treinar no mesmo dia. Não precisa de autorização. Chega lá e fala que quer participar, e o clube já vai acolher, já vai mostrar e explicar como funciona todo o programa. Perfeito. Todos os profissionais de educação física treinados, tá?
e pós-graduados pelo Comitê Olímpico. Então, tem um nível de excelência e conhecimento, né, para a propagação da prática esportiva muito segura. Né? O clube também conta com alguns apoiadores e patrocinadores, como a Unimed. A gente né, muito feliz com esse patrocínio também. E os sócios, né? Então, entre eles, eu também, que a gente está sempre remando, ajudando. Tem o Clube de Pais, que também, às vezes, ajuda a financiar as viagens das crianças quando vão competir. Competição. E são várias. A gente tem já campeão sul-americano. Sensacional. Né? Recente, inclusive, nós temos os para-atletas. Né? Inclusive, temos agora, acho que dia 24, a gente vai inaugurar um barco que foi criado para as crianças, né? Que iniciação, que é um barco um pouquinho mais largo, e também para os para-atletas. Que maravilha. Então, há uma inclusão social. Então, isso que eu acho que isso é o bonito de um clube, né? O seu comprometimento social. Então, nós temos nossos atletas paralímpicos, que são medalhistas também, nos dão muito orgulho, né? Pela determinação. E eles também têm um técnico específico para eles. Né? Então, tem todo um cuidado, assim. Sim. E o clube vai sobrevivendo, porque tem suas dificuldades. A nossa sede é uma sede... Né, antiga, tem suas limitações ali. Tem o prédio ali, a velha história, né, do América, velha história do prédio, que fica, enfim, a gente fica embaçado até hoje. Exatamente, a história ainda é longa. E que seria tão importante, né, para o clube. Isso, aquele prédio, né, seria uma fonte de sustento importante para o clube, porque os equipamentos ali são equipamentos de precisão, né? Então, um barco daquele ali pesa 14 quilos de fibra de carbono, então ele não vai sair por menos de 70 mil reais. É lógico, tem um custo. É um valor elevadíssimo, né? Mas é claro, todo mundo ali, né, a população, os nossos patrocinadores, a gente tem aquela dificuldade, mas a gente vai se virando como está, assim, desde 1920, né? E desde que o problema do prédio ocorreu, né? E a gente acabou ficando com uma sede totalmente desorganizada. Mas vamos torcer para que isso mais cedo ou mais tarde se resolva. Amém. Tomara que se resolva. E que a população, né, que o pessoal de Blumenau dê valor ao América que ele merece. Eu acho que aí é que está o negócio, né? Inclusive, os empresários que nos assistem, as pessoas que querem ajudar o América, quem quer ser sócio, quem quer lá fazer uma aula experimental, como o doutor falou, as portas estão abertas. Eu acho que isso é o importante. O América está ali e faz um trabalho lindo, social, belíssimo, e que a gente não pode fechar os nossos olhos. A gente não pode pensar assim, quando fala do América, pensa no prédio que está lá. Não. O América é um clube, e é um clube sério, não é só aquele prédio. Tem muita gente que faz o América acontecer. Exato. E tá cheio de barco lá para a gente sair, passear, se divertir. Então, é interessante que tem os treinamentos mais sérios para a competição, né? Mas tem aquela parte recreativa de final de semana, a gente se encontrar no sábado de manhã, no domingo de manhã e sair todo mundo. Esvaziar o clube esvaziar os barcos do clube e é todo mundo no rio, treinando, curtindo a natureza, né? Sem estresse, simplesmente passando o remo na água e navegando e sentindo a brisa. E vendo Blumenau por outro ângulo. Exatamente, e é um ângulo muito lindo. Tá? Adorei. Queria conversar aqui mais tempo, mas não temos tempo. Agora saiu o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel foi para lá fazer ao vivo a sua transmissão na Jovem Pan Blumenau. Isso aí. Vocês estão achando o quê? Não falei que o menino dá jeito em tudo? Tá trabalhando em outro estúdio. O meu querido Ed aqui comigo. Muito obrigada, viu? Valeu, querido. Doutor, muito obrigada. Adorei lhe receber, viu? Um abraço. E deixo aqui dito que, acho que é importante deixar registrado aqui, toda a minha gratidão pelo senhor. Ele sabe por quê? Porque ele cuidou da minha mãe e cuida, atencioso ao extremo. Ela é apaixonada por ele, né? E ele sabe tudo que ele fez por ela. Sim. Ele sabe. Então eu tenho muita gratidão por ele, pelo doutor Juliano. Obrigada. Do fundo do meu coração. Por cuidar da minha rainha. Minha rainha que está tatuada aqui, ó. Pois então, eu vi. Tá vendo? Ó, eu vi a foto. Tô com a minha galega, que já tá gordinha aqui. Que bom. Obrigada, tá, querido? Tá, saúde, sucesso. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado. Qual é podemos falar um Instagram profissional? Para quem quiser informação, quem quiser seguir? Sim, pode seguir. É nutro.intensiva. Nutro.intensiva, tá? Isso, nutro de nutrologia intensiva, que o tratamento é intenso. Intenso, é isso mesmo. Obrigada, viu, querido? Obrigada por ter vindo. Vamos terminando o nosso podcast de hoje por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais assuntos interessantes. Tem dia que é assunto mais sério, tem dia que é assunto mais cheio de brincadeira, né, Ed? O que importa é que você continue com a gente, curte, compartilha, faz o que quiser
mas assiste e esteja conosco na nossa Jovem Pan Blumenau, que estamos na rádio, na TV e também aqui no YouTube. Cuidem-se. Beijo. Tchau.